E apóstolo Paulo, mais uma vez, dando testemunho de Deus, né? Ele pegou o pão, ele deu graças a Deus na presença de todos por aquele alimento. E ele partiu e começou a comer, e todos começaram a comer. E 276 almas, né? Estavam dentro daquele navio. Amém? E no versículo 42, então a ideia dos soldados foi que, aí depois disso tudo, os soldados tiveram uma ideia de que matasse os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este intento. Amém? Aqui, meu querido, observando o versículo 11, diz assim: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. No versículo 11, o centurião não cria no que dizia Paulo, quando Paulo alertou que a navegação ia ser incômoda. No versículo 10, tá entendendo? Dizendo-lhe, varões, veja que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. No versículo 10, apóstolo Paulo, como um homem de Deus, um profeta de Deus, já ele observou, tá entendendo? Deus disse ao coração dele que aquela navegação ia ser incômoda. E no versículo 21, o apóstolo Paulo deixou claro, né, falando para eles, né, que havendo já muito que se não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. No 21, ele confirmou que ele tinha avisado que aquela navegação ia ser uma navegação incômoda. E era para todos, não só para as cargas, mas para as pessoas que estavam lá também. O centurião, no versículo 11, não acreditou no que o Paulo dizia. E no versículo 31, o apóstolo Paulo falou ao centurião que todos que estivessem no navio, se saísse de dentro do navio, Paulo não ia poder salvar eles. E no versículo 42, então quando foi no versículo, a partir do 38, os soldados deram a ideia de que jogasse os presos, tá entendendo? Que matasse os presos para que eles não escapassem a nado. Mas no versículo 43, o centurião, ele já estava crendo no que o apóstolo Paulo tinha falado. E o centurião disse: mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhe estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. No versículo 43, o centurião não aceitou que matassem os presos, porque então Paulo seria morto. Mais uma vez, Satanás quis tocar e intentar contra a vida do apóstolo Paulo. E mais uma vez o Senhor desarmou a articulação de Satanás contra a vida do apóstolo Paulo. Ele usou o homem, né, o centurião, o chefe do navio, tá entendendo? Para que não matassem os presos, porque ele queria salvar a vida do apóstolo Paulo. Meu querido, às vezes, por causa da vida de um servo de Deus, de um profeta de Deus, Deus salva uma cidade, Deus salva um navio, salva um barco.
Ele livra de um naufrágio, ele livra de uma tempestade, ele livra de um acidente, um carro por causa de um filho de Deus que está ali dentro. O Senhor, quando quer dar livramento a uma pessoa, ele livra. Eu, no ano de 2008, eu viajei em 2007 para a Itália, em janeiro de 2008, eu viajei para a Suíça, indo da Itália para a Suíça. Na volta que eu vinha, nesse dia que eu vinha voltando da Suíça para a Itália, quase eu morri num acidente de carro, eu e a pessoa que estava comigo. Quase o nosso carro ficou desgovernado, começou a nevar quando a gente saiu do túnel da Suíça alemã. Na saída desse túnel já é a Suíça italiana. Começou a nevar, ou melhor, tinha nevado e a pista já estava com o gelo. Os pneus do carro começou a desviar, a escorregar. E o nosso carro, a gente não tinha colocado a corrente. A gente tinha que ter colocado essa corrente antes de sair da Suíça alemã. Porque se tivesse, estava em época de inverno e poderia ter tido sim esse risco. Mas mesmo assim a gente não fez. Do lado direito do nosso carro era um penhasco de 2.000 metros de altura, deve ter aquele penhasco. Muito alto, muito alto. E o carro ficou desgovernado ali. E também nessa mesma época estava tendo mão dupla na mesma via, porque a outra mão do carro que ia estava sendo trabalhada pela prefeitura de lá. Então os carros estavam vindo por essa mesma mãozinha que eu estava descendo, estava subindo também os carros, sem ter nada no meio que dividisse, separasse, era só uma pista onde estava servindo naquele momento de mão dupla. E naquele momento eu vi a morte de frente ali. E eu fiquei clamando por Jesus ali naquele lugar, dentro daquele carro com o cinto. Aqueles carros que são carros velozes, carro baixo, tá entendendo? E fiquei clamando. O freio daquele carro não estava conseguindo parar o carro. Eles tinham aqueles freios, se eu não me engano, é aqueles freios ABS, aqueles freios potentes que param. E não estava conseguindo parar, estava sendo usado o freio, o carro não estava parando, não estava conseguindo ficar ali centrado só numa mão, tá entendendo? E ali eu clamando, cada vez que eu lembro disso, me dá um frio na minha barriga, como se eu tivesse assim na roda gigante, quando a gente vai descendo a roda gigante, não dá aquele frio na nossa barriga, aquele buraco aqui, parece um buraco vazio na nossa barriga, um frio. Tá entendendo? Eu toda vez que eu lembro desse livramento que o Senhor me deu, o diabo quis ceifar minha vida ali naquele lugar. A minha vida é a vida da pessoa, porque se a gente caísse lá embaixo, o carro ia explodir. Tá entendendo? Simplesmente ia explodir, não ia sobreviver, porque só era pedra. Só pedra. Então, meu querido, Deus me guardou naquela viagem, Deus me protegeu, me trouxe. E já fez 11 anos que passou daquela viagem. Você acha que ao longo desses 11 anos o diabo não tentou ceifar minha vida algumas vezes? Tentou. Ao longo da minha vida tentou algumas vezes já. E depois, ao longo desses 11 anos, tentou também ceifar a minha vida ao longo desses anos. E Deus me protegeu todas as vezes. Todas as vezes. Uma vez eu passei por uma situação que eu não sei se era um assalto ou se aquele homem estava me confundindo com alguém. Mas eu vi que ele tirou uma arma quando me avistou de longe, parou na moto. E ele tirou uma arma, estava aqui nas costas dele, e ele ficou segurando com a mão dele.
E eu, de longe, o Senhor me mostrou aquela cena. Então, eu orei ao Senhor e disse, Senhor, quem não deve, não teme. Senhor, eu vou passar do lado dele. O Senhor há de me proteger. Esse homem pode estar me confundindo com alguém, Senhor. O Senhor vai mostrar para ele que eu não sou a pessoa que ele pensa. Meu querido, eu sei que eu passei do lado dessa moto, eu acho que a 1 metro de distância. Eu desafiei Satanás. Quando o Senhor me mostrou há mais ou menos eu sou vistosa quando ando, e essa pessoa me viu de longe e parou. Ele parou, acho que a quase 1 quarteirão de mim, e ficou me esperando. E eu, de longe, o Senhor me mostrou toda aquela situação, o Senhor me mostrou desde o início. Aí eu pego, vou orando ao Senhor, botando Jesus na minha frente e cancelando toda a armadilha de Satanás, cancelando todo o projeto satânico. Se aquele homem estava me confundindo, caísse por terra, que eu não tinha nenhum inimigo para ninguém estar me esperando com arma, nada disso. E fui orando, e tinha a calçada, tinha um carro parado, e eu decidi passar entre a moto e este carro. Olha o atrevimento. Porque aquele homem não tinha verdadeiramente nada contra mim. Era algo demoníaco, espiritual, era uma armadilha de Satanás. E ali o Senhor cancelou aquela armadilha de Satanás. Ele podia estar me confundindo com alguém, mas eu não era essa pessoa. E Deus era na minha vida, comigo ali naquele lugar. E simplesmente eu passei do lado dele a 1 metro de distância, podia ser no máximo. E o mal não me tocou, porque eu não era a pessoa que ele pensava. O diabo às vezes pode usar isso contra alguém. Fazer com que a pessoa, tá entendendo? Tirar a vida de um ser humano, fazer um inimigo, confundir ela com outra pessoa. E ali o Senhor me deu livramento, meu querido, minha querida. Porque eu não era aquela pessoa. Tá entendendo? Graças a Deus eu não era. E o Senhor me livrou. Quando a gente anda com Deus, o Senhor nos livra das armadilhas. Aqui novamente no 40, o Satanás deu a ideia aos soldados para matar todos os presos. Se Satanás tivesse conseguido esse plano, ele tinha tirado a vida do apóstolo Paulo. Mas o Senhor não permitiu que o apóstolo Paulo fosse tocado na vida dele. Então o Senhor usou o centurião, que no versículo 43 já acreditava que o apóstolo Paulo era verdadeiramente um servo do Senhor, que o que ele dizia acontecia. Então o centurião não permitiu, o centurião fez aquelas pessoas retroceder daquele pensamento. Tá entendendo? Então o centurião disse aos demais, e o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estourou este intento e mandou os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em taubas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. 276 almas chegaram a salvo na terra, como Deus profetizou através da vida do apóstolo Paulo. Quando no teu barco tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, que tem vida com Deus, meu querido, o teu barco não afunda. Aqui apóstolo Paulo estava obedecendo o que Jesus ensinou. Ele repreendeu a tempestade, todos saíram salvos. Amém? Então nós temos que fazer isso. Se nós somos o apóstolo Paulo, nos dias de hoje, nós temos que repreender a tempestade. No barco que a gente está, aqueles que estão no nosso barco não é para morrer.
É para se salvar. Às vezes Satanás, ele é atrevido. Atrevido. Eu já observei que quando eu passo alguma luta na minha casa, tremenda, de Satanás contra a minha vida para impedir um projeto de Deus na minha vida, eu já observei que Satanás fica sempre querendo tocar na vida de um animal meu. Ele nunca quer sair sozinho sem levar nada do que é nosso. Tá entendendo? Mas é um atrevimento dele que isso não deve acontecer. Eu não aceito mais isso na minha casa, tá entendendo? Que eu ando com Deus, que eu sou a mulher de Deus, a mulher que tem compromisso com o Senhor. E que toda vez que o Senhor me dá uma grande bênção, uma grande vitória, Satanás fica querendo roubar a minha bênção. Deus não permite, aí ele quer tocar em algo que é meu, um animal meu. Meu, que nós devemos orar ao Senhor, apresentar essa situação, essa causa. E Satanás, ainda não contente, eles chegaram todos numa ilha, a ilha de Malta. Todos foram salvos, todos ficaram alimentados, guardados naquela ilha durante 3 meses, até que viesse um novo navio onde eles foram para Roma. O plano do Senhor não foi frustrado, o plano do Senhor na tua vida não vai ser frustrado. O plano do Senhor na minha vida não vai ser frustrado, ainda que Satanás intente contra a nossa vida, não vai prosperar, nenhuma armadilha de Satanás contra a nossa vida. Nenhuma arma forjada contra a nossa vida vai prosperar, diz a palavra do Senhor. Por isso permanece firme aos pés do Senhor. Quando estavam na ilha, uma víbora pegou ainda na mão do apóstolo Paulo. E todos achavam que ele ia morrer. Não, ele não morreu. O povo ainda tinha aqueles que estavam duvidando que o apóstolo Paulo não era um homem de Deus. E Deus novamente provou que o apóstolo Paulo é um homem de Deus. Ele saiu vivo daquela ilha. A palavra de Deus se cumpriu na vida dele. E todos que estavam com ele ficou guardado e protegido por causa da fé dele. Amém? Por isso permaneça firme na sua fé, meu querido. Amém? Amanhã eu vou continuar. Eu vou continuar no próximo vídeo a mensagem da continuação sobre o apóstolo Paulo, a ida dele, a passagem dele nessa ilha e a ida dele para Roma. Amém? Que o Senhor continue falando contigo, te ensinando, ministrando ao teu coração. Amém? Que o Senhor abençoe tua casa, tua família, prospere a ti, enche os teus celeiros. Se Jesus ainda não é o Senhor do teu barco, convida ele, meu querido. Convida Jesus Cristo para ser o Senhor do teu barco. Amém? Que o Senhor continue falando contigo, te ensinando, ministrando ao teu coração. Amém? Não duvide, meu querido, não duvide das promessas do Senhor, não duvide dos projetos do Senhor, não duvide que ele só morre, você só morre quando chega o dia determinado pelo Senhor. Tá entendendo? Isso aqui, essa mensagem de hoje é só para mim refletir. Toda vez que morre um animal meu, eu fico triste, angustiada, abatida. E fico querendo arranjar uma desculpa e pensando, será, Senhor? Será que não era a hora dele ir e ele morreu por causa disso? Porque esse remédio não fez bem? Ou porque essa vacina que ele tomou fez mal a ele? Sempre a gente vai pensar alguma coisa. Tá entendendo? Mas isso mostra que tudo está no projeto do Senhor. Às vezes é porque mesmo chegou o momento também do animalzinho morrer. Chegou o momento da pessoa morrer. Tá entendendo? Será que foi imprudência da pessoa? Será que a pessoa não vigiou? Porque a palavra do Senhor nos ensina que a gente orar e vigiar. Né? No dia que aconteceu aquela situação que eu falei, de longe, né? Quando eu saio de casa, eu sempre oro. Eu estava a 1 quarteirão da minha casa, a pé. E de longe eu observei aquela situação. O Senhor me mostrou de longe. E na hora, rápido veio aquela mente, eu vi aquele homem com revólver na mão, parado, me olhando a quase 1 quarteirão de distância, fixando, só vinha eu. Então, naquele momento, eu pensei, Senhor, esse homem pode estar me confundindo com alguém.
Tá entendendo? Aí, outra vez também, eu me lembro que uma vez eu ia para algum lugar e eu estava na parada do ônibus, dentro do terminal Lagoa, na parada de José Bastos. Eu acho que eu ia pro meu banco, que é ali, na Bela Vista ali. Então, ali na Zé Bastos mesmo, né? O Banco do Brasil. Então, quando eu estava na parada do ônibus, um homem que estava na fila, aquele homem me odiava sem nunca ter me visto. Eu nunca vi aquele homem na vida. Mas era o diabo na vida daquele homem. O homem vinha diante de mim, parava na minha frente, me olhava com o rosto de terror. Terror. Ele tinha uma face de que me odiava. E naquela hora eu disse, meu Deus, esse homem é um demônio na vida dele que tem ódio de mim. Eu, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, meu querido. Eu entendi o recado rápido. As mãos dele ficavam assim, parada, presa, amarrada, porque aquele homem tinha um ódio tão grande de mim, ele me olhando, que se ele pudesse me atacar com as mãos dele, ele tinha me atacado. E ele não me tocou, não tocou no fio do meu cabelo. Eu nunca tinha passado por aquela cena ali diretamente daquela forma. E naquele dia eu passei. Aquele homem ficou inquieto. Ele saía da fila, ele olhava, andava para um lado, para o outro, me olhando, e voltava de novo na minha frente. Ele queria me tocar, mas ele tinha um limite dado por Deus. Você que duvida disso, não duvide. Se você quiser saber dessas histórias, converse com homem de Deus, com mulher de Deus de oração, que você vai conhecer muito esses relatos. Vai conhecer muito essas histórias. Eu uso o terminal, raramente, muito difícil. Passo muito tempo sem usar. Portanto, aquele homem não me conhecia de nenhum lugar, eu não conhecia ele. Conhecia ele de jeito nenhum, nunca vi aquele homem na minha vida. Nunca vi aquele homem na minha vida e passei por aquela situação. Aquele ônibus demorou muito a chegar, o José Bastos que vai para o centro. Demorou muito a chegar. E eu passei ali muito tempo naquela fila. E muito tempo aquele homem ficou ali, sabe, controlado só por Deus, porque ele tinha uma fúria. O olhar dele contra mim, a fisionomia do rosto dele era de fúria contra mim. Tá entendendo? Se eu não me engano, ele não foi nem no ônibus que eu fui. Porque o Senhor tira, sim, do nosso caminho, meu querido. O Senhor tira, sim, toda pedra de tropeço. O inimigo fica tentando mal contra a gente, mas Deus nos protege. Aqui no apóstolo Paulo, Deus fez isso no passado com o apóstolo Paulo e faz também nos dias de hoje na nossa vida. Basta a gente crer. Basta a gente se santificar, ter uma vida separada para Deus. Amém? Meu querido, compartilhe o vídeo com o seu próximo, compartilha com 3 pessoas. São 3 vidas que você vai estar abençoando. Se essas pessoas não for ouvir o vídeo, é problema delas, mas você está ajudando a divulgar a palavra do Senhor. Essa mensagem é uma mensagem de um canal de bênção, é uma semente que se ela cair na terra certa, ela vai dar frutos a 30, 60, a 100 por 1, como diz a palavra do Senhor, meu querido. Amém? Fica na paz de Cristo e até a próxima, se Deus quiser. Amém?